Se você olhar no meu livro Enneagrama para Líderes, cada um dos tipos tem uma seção comunicação e postura. E aqui eu coloco toda essa experiência de falas, de palavras, de verbos, de postura para cada um dos 9. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, lembrando que no livro tem de forma mais profunda, mas lembra que isso aqui é mais a parte comportamental, é mais o estereótipo, não vai cuidar, toma cuidado para isso não virar algo escrito na pedra. Para a linguística do 1, como tem essa autoridade interna, ele vai falar muito eu devo, eu tenho o que, eu preciso. Então, palavras que são operadores modais de autoridade, de ordem interna, de ter que fazer algo. A fala dele numa postura mais retilínea, usando muito dessas palavras que envolvem o ter que, o devo, as obrigações internas e os sensos de certo e de errado. O olhar é mais direto, a tendência dele falar de uma forma um pouco mais formal. Você vai ver os uns falando de uma forma um pouco mais formal, como manda o protocolo, olhando sem tantas variações. É um pouco mais neste caminho aqui. E muitas vezes tem essa ira interna, essa raiva interna, então ele está falando meio que assim, quando está com raiva, a cara dele está fazendo um jeito de que ele não está feliz, que ele não está agradável, mas está se contendo, além de todas essas palavras de autoridade de julgamento. Para o 2, o que você vai ver no 2? Uma voz já adocicada, que faz voltas assim, ela vai, ela vem, ela tem uma questão mais redonda, mais curvilínea, mais sedutora. Como se essa voz fizesse curvas para cima, para baixo, ela tem um jeito. E o que vai sair muito nas palavras que ele fala? Vai sair, por exemplo, muitos adjetivos, muita coisa elogiando ao outro. Muito da linguagem dele vai expressar sentimentos, né? Eu amo você, eu me sinto assim, você é especial. Olha você. A fala está falando do outro, né? Ela tende a ir para fora de mim. A diferença é muito mais o você, o ele, o ela do que eu. Que não é isso que a gente vê no 2. E muito do que tem sentimento, né? Eu amo, eu gosto, gosta de mim, não gosta de mim, me quer, não me quer. De vista não verbal, você vai ter os olhos dele quando ele gosta de você brilhando assim, né? Uma coisa projetando para você um jeito um pouco mais sorridente de olhar e de falar, de olhar nos olhos. No 3, as falas mudam um pouquinho. Pensa, no 3 vai aparecer muito o pronome eu. Isso aparece nos mais individualistas. Eu. A cada 3 frases vai ter um eu sou bom naquilo, ou eu faço, ou eu fiz tal coisa. Muito verbo de ação nas falas do 3, então eu faço, eu já fiz, eu já conquistei, tal coisa é boa. E tem essa linguagem do vendedor, né, que está sempre exaltando um produto. Muitas vezes o produto é ele mesmo, falando das qualidades, das características. 3 fases, ele dá um jeito de colocar um talento que ele foi bom, uma conquista que ele teve, trazer para o centro da conversa, falar para todo mundo. Então ele está trazendo a conversa para ele o tempo inteiro nesse estilo mais de vender aquilo como algo bom. Comunicação que vai falar de meta, que vai falar de resultado, de coisa para conquistar, muito de carreira. Ele sempre vai olhar e vai falar, tá, onde você vai chegar, o que a gente vai ganhar com isso, aonde isso me leva, é voltada para esse futuro. Muitas vezes vai ter essa voz de radialista. Muitos 3 que eu conheço, eles inventaram vozes. Então o cara fala de um jeito ou de outro lugar, ou de um outro. Ele inventa uma voz que é uma voz de sucesso, sabe? Então tem essa coisa do vender a si na comunicação. A gente vai para o 4, a gente continua tendo muito pronome eu, meu, né, os meus sentimentos, as minhas questões, eu não estou me sentindo bem, que revela essa tendência também de autocentramento que aparece no 4 também. Diferente daquela linguagem de meta, de resultado, de futuro, de conquista externa, você vai ter linguagem de sentimentos, linguagem que vai revelar falta. Então, os meus sentimentos estão assim, o meu humor, aquilo que eu tenho, que eu ainda não tenho. Falar sobre a minha dor, aquilo que me falta muitas vezes, o que não está bom. Então é uma fala que vem de um sentimento um pouco mais profundo, que puxa um pouco você para dentro. Ela quase mais intensa aqui. Comum essa fala falar de metáforas, de símbolos, de imagens diferentes, ter essa coisa meio de névoa envolvida nela, falar a questão, quando eu me sinto, o que me falta,
Claro, essa tendência super dramática, né? Pega um Shakespeare no ponto 4, ser ou não ser, eis a questão. Então a fala vai ser dramática, vai intensificar aquilo, vai jogar para um over assim, que você vai falar, nossa senhora. Uma fala tão intensa que ela chega a ser teatral, tem um talento. Eu falo pro meu filho 4 o talento que ele tem, né? Porque quando ele tem uma dor, é uma dor, que é uma dor, né? Então percebe? Intensidade, sentimento, eu. O padrão de comunicação do 5 é completamente diferente do 4. Né? O 5 vai estar isolado no mental, no racional, vai tender a falar sobre lógica, sobre percepções das coisas, sobre análises. Perceber uma fala distanciada, sem a presença das emoções, uma fala que não tem muitos altos e baixos, ela é mais racional, ela é mais distanciada, ela vai ponderar elementos. Encontrar muito descrição de um dado, descrição de um fato, descrição de uma análise lógica, isso aqui leva a isso aqui, descrição de um conhecimento, de uma ideia, uma exploração de uma determinada ideia. Às vezes essa sensação de frieza, de que ele está falando, dando um feedback ou dizendo que gosta de você, mas isso está distante, está desconectado na ideia, você sente que aquilo é frio, que aquilo não tem emoção, que aquilo está faltando um pouco de força. Não vai encontrar palavras que refletem sentimentos e muitas vezes nem sensações físicas. Você não vai encontrar tanto eu, você vai encontrar mais uma análise sobre um objeto, sobre uma ideia, né? Ponderações sobre isso. Já no 6, a gente vai encontrar a tal da comunicação contraditória. Primeiro que muitas vezes ele vai estar ansioso, então você vai ver na fala dele esse padrão de comunicação às vezes mais rápido. E tem aquele momento que ele abre o olho e fala... Quando se assusta com alguma coisa ou algo dá medo nele, você vê o olho dele abrindo, dá uma parada, abre o olhão assim do tipo, isso aí não é perigoso? Ele entra no lugar, você vê os olhos dele mexendo assim, ó, ele está escaneando todas as saídas de emergência e os riscos que tem ali. Quando você falar uma coisa que é meio perigosa, ele faz assim, e se, né? E se for diferente? E se amarelo, e se for azul? E se cair um prédio? E se alguma coisa? Ele vai criando e se's ou mas e vai produzindo projeções. Encontrar, vem uma ideia do lado de lá, automaticamente a mente dele vai trazer os condicionais, né? E se for diferente? Vai que acontece tal coisa. Ah, é verde, mas é um pouco amarelo também, que revela essa contraditoriedade. O que está acontecendo na cabeça dele, que é uma ideia vir, ele imediatamente contrapor com uma que é um pouco diferente, esse pensamento contraditório, esse pensamento de explorar uma coisa diferente, vai revelar na linguagem do mas, do e se, do vai que... E, né, quando ele está assustado, aquela comunicação ansiosa, aquele frio na barriga, ou quando ele está bem com você, querendo ser seu aliado, já é uma comunicação mais doce, mais amorosa, prestando atenção, se está sendo bem recebida. Indo para o 7, você também vai ver alguém normalmente expressivo, né? Mas é uma expressividade mais para fora, lá abre um pouquinho mais, ele conta histórias do passado dele na mesa do bar, ele lembra de alguma coisa que aconteceu e que ele precisa falar. Aquela coisa, né? Eu falo de mim, falo daquela viagem, falo daquela aventura, e eu, que eu, né? Os meus prazeres e coisas diferentes. De repente eu canso de falar e pergunto para você, olha, eu já falei muito de mim, e você, o que você acha de mim? A gente vai ter essa tendência enorme de autorreferência, eu vou querer trazer a conversa para mim. Ou eu estou falando, não deixando o outro falar, ou eu estou ouvindo o que o outro está falando para puxar a conversa para mim. De alguma forma eu vou estar contando as minhas histórias meio sozinho. Né? Se eu estou racionalizando numa fala um pouco mais alta, mas veja pelo lado bom, olhe por este lado, veja este caminho, vamos olhar futuro, né? Olha para aquilo que vai acontecer, ó, amanhã vai estar melhor, né? Amanhã vai estar mais ensolarado. Dessa tendência a essa hiperatividade, né? Assim, não querer se entediar. Então eu vou estar falando, mas eu também vou estar andando, também vou estar indo para um outro lugar, também vou estar mexendo os braços assim, né? A gente brinca que é boneco de posto muitas vezes. Na comunicação do 7, muitas vezes uma informalidade, usar palavras mais comuns, né? que qualquer pessoa, às vezes gírias, às vezes palavras mais simples, que falam na linguagem de todo mundo, do porteiro ao presidente. Ter uma tendência a roupas mais informais, a não se preocupar tanto com protocolos, a ter essa linguagem, né, que já chega meio chegando, e uma tendência a evitar assuntos difíceis. Na hora que o assunto vai para o difícil, ele dá um jeito de parar em outro lugar.
8, você vai ver claramente essa voz que é mais alta, principalmente quando ele quer se impor ou se proteger. O tom de voz chega chegando, ele vai falar um oi para você assim, ele abre a porta daquele jeito. Então essa comunicação que vem num tom mais alto para sobrepor o outro. Você vai ver na voz dele aquela marca da sedução na linguagem que você vê no 2. Você vai ver uma linguagem mais direta, você vai ver ela vindo mais aqui. Você vai ver a fala dele indo meio que direto ao assunto, direto no ponto. Uma característica típica da fala dos 8 é ir direto ao assunto, essa assertividade e ter uma impaciência com quem faz rodeio. Então ele vai chegar, ele vai direto ao ponto, principalmente se for difícil. E ele espera isso de você também. Coisa, por conta do mecanismo de defesa da negação, eles vão falar muito não. Às vezes ele vai começar a frase, olha, você não é assim. Não, mas sou sim, dessa forma. Tem muito mas e muito não, muita coisa contraditória, assim como a gente vê no 6. Você não vai ver ele falando palavras ligadas a sentimentos muito. Claro, gente, aqui eu estou falando de uma pessoa média, no nível de consciência baixa. Mas você não vai ver muito, você vai ver mais ação, ação. O que tem que fazer, onde é que a gente tem que pôr a mão, quem é que vai fazer. Muita justificativa se ele for se sentir vulnerável. Então alguém falou, olha, aquilo ali você não fez legal. Não, mas foi o fulano que fez isso. Mas foi por causa de tal coisa. Mas foi por causa disso. Então muita justificativa como defesa de ataque. Você vai ver. 9, você vai ter uma comunicação que dá voltas. Muitas vezes se o assunto é desconfortável, ao invés dele ir direto ao ponto, ele vai contar toda uma história, ele vai parar lá atrás, ele vem, ele faz muito quebra-gelo inicial para começar a conversa. Tem uma coisa, onde é que ele está querendo chegar, né? Onde que essa conversa vai parar? Porque tem essa coisa de primeiro eu tenho que quebrar o gelo, estou me sentindo bem com você. Minha tendência é abordar assunto que seja mais agradável. A minha fala vai cuidar um pouco para ir num nível mais morno. O padrão na comunicação do 9 é a velocidade, ela costuma ser mais paciente. Você não vai ver aquele monte de eu, você vai estar legal, interessante, vai mais lento, tem uma respiração mais profunda para continuar a fala. Você vai ver uma fala mais calma, mais constante, num tom de voz que não varia muito, que não tem aquelas emoções fortes, que vai indo mais naquela linha um pouco mais estável na comunicação. Outra coisa é que se ele precisar discordar, falar não para você, normalmente ele vai dizer um sim, ele vai por um caminho, por outro, ou não fica claro. Às vezes você acha que ele falou sim, mas na verdade ele estava tentando falar um não, mas aquilo não ficou claro na comunicação. Um ponto muito marcante é a paciência, o rapport e a atenção para ouvir opiniões diferentes. Então, normalmente o 9 vai ouvir os outros primeiros, vai realmente levar em consideração para só depois ele emitir a sua sobre isso. Lembrar que aqui no Enneagrama para Líderes, no meu livro, tem muito mais, né? A parte de comunicação, a parte de equipes, a parte de ambiente de trabalho, de feedback, de liderança e pontos.